A Márcia é muito minha amiga. Qual Márcia? Mulher do João Paulo. É uma coisa engraçada, até isso não vem ao caso, mas eu queria dizer, depois da minha separação, as únicas mulheres que foram leais e me deram apoio foram as mulheres de esquerda. Foi a mulher do Aldo Rebelo, foi a mulher do Gusquem e foi a mulher do João Paulo. Mas e outros deputados que não eram confiáveis, digamos assim, dentro dessas supostas negociações? Mas eu me dava com as mulheres, né? Eu não me dava com os homens. Mas ele citou alguns? Ah, não, mas ele não gosta de vocês, não. Mas vocês, em geral, deputados do PT... Ele falava o tempo inteiro. Os deputados do PT não são confiáveis. A senhora aproxima a postura do Delúbio Soares ao do também, creio que ex-tesoureiro do PL, Jacinto Lamas? Não, o Jacinto... Ou era diferente? Qual a diferença? O Jacinto Lamas era mais manipulável. Mas com ele a senhora teve mais contato? Ele ia mais à sua casa? O Jacinto Lamas ia sempre. Sempre, né? O Jacinto Lamas era meio que um office boy. Ele era uma pessoa que executava as coisas que o Valdemar... Na realidade, todas as pessoas que trabalham no PL são meio que empregados do Valdemar. Vamos dizer assim, eles não têm muito acho, ou penso, ou faço. A senhora tinha informações de que uma das agências bancárias frequentadas por esse mundo da política aí que a senhora conheceu lateralmente era do Banco Rural, ou nunca ouvira falar desse banco? Não, eu sabia das malas de BH. Sabia, na ocasião, até julho do ano passado... Isso, do Valdemar ter mandado o Jacinto ir buscar a mala em BH. Só que até aí, para mim, não me representava nada. Mas, inclusive, quem passou para a imprensa investigarem o Jacinto fui eu. A senhora, então, ouviu algumas vezes o... Só que eu achava que era em BH, não sabia que, além de BH, também tinha o Banco Rural. Mas a senhora ouviu essa formulação, essa expressão? 2 ou 3 vezes. Solicitação para que o Jacinto... que era bastante dedicado, 2 ou 3 vezes. Pegar malas em BH. Você vai buscar em Belo Horizonte a mala e encontra em São Paulo. E encontra em São Paulo. A senhora nunca teve, na ocasião, curiosidade de saber que malas eram essas? A mesma pouca curiosidade que eu tive de pegar o cofre e reter para mim. Poderia explicar melhor? Pegar o cofre, eu não acompanhei o Eu ainda noticiário no morava na detalhe. casa quando o Valdemar mandou retirar o cofre de lá. Ah, sim. Então são coisas dele. Eu acho que existe um limite entre... O cofre era dele ou da residência que seria do Partido Liberal, ou alugada pelo Partido Liberal? Aí o meu casamento, eu acho que é um dos poucos casamentos institucionais e governamentais que já existiu nesse país, né? Não, isso aí, quem está na atividade política se serve como consolo, sempre ouve do cônjuge que talvez a gente tenha se casado mais com o partido do que com a pessoa, pelo nível de compromisso e engajamento. Não, mas daí é o senhor. Mas daí é o senhor que casa com o partido. No meu caso, eu casei com a pessoa física e o meu marido, no fim, era o jurídico. Realmente deve ser desagradável. Continuando, deputado. Continuando. A senhora afirmou nessa mesma reportagem que fiz referência que a suposta compra dos partidos que se incorporaram ao PL teria sido com dinheiro repassado por uma agência de publicidade que tem conta de uma estatal. Eu não me lembro disso. O Valdemar pode ter falado isso. Eu não me lembro. Eu tenho feito, aliás, como eu disse, são flashes. Então eu tenho feito um grande trabalho assim de escrever e pegar minhas agendas e olhar e tentar lembrar de coisas, porque eu não tinha objetivos políticos nas coisas. Uhum. Com relação a Taiwan,
queria precisar melhor a participação do senhor Delúbio Soares nesses negócios em Taiwan. Ele não, ao contrário do que se propalou, ele não fez essa viagem de jeito nenhum. Né? Não, ele nunca teria junto ido com vocês. Não, ele nunca fez essa viagem. Isso chegou a ser colocado na imprensa. Não. Eu posso dar uma sugestão? Eu me lembrei agora de uma situação, parece que um pouco antes da nossa viagem, houve uma troca de telefonemas entre o Chuong e o Delúbio. Se vocês... Porque o Valdemar falou que a gente tinha que ir, quando ele falou que ele estava sendo pressionado, ele falou que a gente tinha que ir porque o Chuong já tinha ligado para o Delúbio para cobrar. Então, eu acho que se vocês cruzarem isso de telefonema, vocês vão achar algumas coisas. A senhora falou desse almoço, Valdemar, Carlos Rodrigues, Roberto Jefferson e José Múcio? Roberto Jefferson nunca esteve na minha casa. Não, né? Não. Mas o José Múcio, sim, não sei se líder do PTB. Sim. E aí é que a senhora ouviu alguma conversa? Não. Eu ouvi a história do mensalão, como eu já falei, no telefone, entre o Valdemar e o Bispo Rodrigues. Só para ajudar a sua... Agora eu posso fornecer para o senhor alguns empregados que estavam durante esse período na casa, porque eles podem ter ouvido. Certo, aí para o conselho, né? Só para lembrar, a senhora, numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, mencionou que a compra, aí é textual, entre aspas, uma declaração sua, que eu peço que a senhora confirme. A compra de um partido, mas ele conseguiu comprar um partido nanico de São Paulo com dinheiro repassado por uma agência de publicidade que tem a conta de uma estatal. Acho que o Conselho de Ética precisa investigar a adesão, por exemplo, do PST. Então a senhora confirma, relembrou isso, né? Eu acho que o Conselho de Ética tem que investigar isso. Não, mas então a senhora fala que os recursos eram... Não, eu não falei isso. Ah, não? Não. Não, eu falei que ele comprou o partido nanico, sim. Em relação à agência de publicidade, deve ter sido dedução da jornalista. Porque a matéria... Ou talvez eu tenha... Jornalistas, eles são... Ou talvez eles tenham perguntado para mim, então foi num esquema assim, eu tenha falado não sei. Não. O que eu afirmo e reafirmo é que o partido foi comprado. Como foi pago... Tem que perguntar para o deputado Valdemar. O doutor Ademar Gomes foi seu advogado? Ele foi meu advogado durante 2 dias. Ele declarou que o deputado Valdemar Costa Neto teria ficado com parte da doação de Taiwan, de $400 mil. A senhora confirma isso? Eu não sei exatamente quanto ele ficou, mas que ele ficou com parte da doação, ele ficou. Porque era exatamente a história ele tinha... eu já falei isso aqui, mas talvez o senhor não tivesse. Eu tive que dar por causa do processo da verticalização, chama assim aquilo? Depende nas eleições. Sim. Tinha prejudicado alguns parlamentares do PL. E ele tinha feito um acordo com o Delúbio que ele ia ajudar esses parlamentares com uma ajuda financeira na campanha, e o PT, ou o Delúbio, não estavam honrando o compromisso. Então, ele intermediou essa situação para garantir que ele recebesse esse dinheiro. Por fim, ainda o deputado Carlos Rodrigues. A senhora fica muito reticente ao falar dele, declaradamente por temer uma ação da Igreja Universal, da qual ele não é mais titular ou bispo, embora fiel, tenha dito aqui. Mas por que a senhora afirma que ele é um dos operadores de esquemas esquisitos, estranhos, inusitados na política, que agora para a senhora fazem mais sentido com todas essas denúncias que o país assiste? Pelas conversas que eu ouvi. Uma especialmente, que foi a mais importante, foi essa no telefone, mas houveram outras situações que eu ouvi alguns outros elementos. A senhora conviveu também com atividades políticas do seu marido, seu ex-marido em Mogi das Cruzes, sua terra natal? Tem informações sobre operações políticas lá? Não, muito pouco.
ele estando empenhado em que o PT retirar a candidatura